Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos nesse momento, através da sua palavra. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Dessa vez nós vamos abrir no capítulo 5, porque terminamos o 4, e vamos dar continuidade à nossa exposição naquilo que é esse evangelho explicado e expandido do livro de Romanos, né? Nós vamos ficar hoje no versículo 1 e 2 do capítulo 5. 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Até aí a palavra de Deus. São versículos, 2 versículos só. Então é pouco texto, mas eu vou tentar expandir isso para nós e explicar. Vamos orar. Santo Deus, graças te damos, Pai, por estarmos aqui, por esse momento específico do culto ao Senhor, ou seja, da celebração que nós prestamos a Ti nesse dia que é o dia do Senhor, o dia da sua ressurreição celebrado, no qual, nesse momento específico de toda a movimentação que fazemos no momento do culto, vamos ler a Tua palavra, como eu li, e como vamos ler outros textos também, e vamos tentar explicar a Tua palavra, ou melhor, tentar dar aos nossos corações o sentido daquilo que o Senhor quis dizer quando nos deu isso, nos escreveu isso. Ó Pai, que seja apenas uma descompactação da sua verdade, que de forma alguma que seja um acréscimo à tua verdade e nem uma subtração dela. Que tudo que aconteça aqui, Senhor, através da tua palavra, seja vindo do Senhor pela tua palavra, plena, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, para os irmãos responderem nos seus corações e mentes. E essa pergunta é a pergunta mais importante. E essa pergunta também é a causa de vocês virem aqui. Por que vocês vêm aqui, né? Por que será que domingo após domingo vocês se deslocam da casa de vocês, de entretenimento sem fim, descanso, num dia como esse, convidativo a uma cama com uma coberta quentinha, né? Um programa na Netflix, né? Por que vocês levantaram e vieram? A pergunta é: o que vocês querem? O que vocês querem com Deus? Por quê? Por que adorar a Deus? O que Deus tem que oferece a vocês e que aqui, nesse momento, num domingo, foi justificável, ou melhor, foi motivo de esforço para estar aqui? E o que Deus tem a oferecer? Porque, olha só, dependendo do que Deus tem a oferecer, vale a pena acordar domingo de manhã, ou depois vir também no culto vespertino? Vale a pena? O que Deus tem a oferecer, vale essa pena? É óbvio que você pode ter pensado assim, não é uma pena muito grande levantar de manhã e vir à igreja. Não é algo tão penoso. Eu faria isso por outras razões até também. Então, tudo bem. Mas vale a pena? Há outras penas. Por exemplo, pode ser que para muitos foi penoso demais e não puderam vir. Por quê? Foi penoso demais acordar cedo, né? No domingo quente. Mas pode ser que seja penoso, não foi tão penoso para quem está aqui. Mas pode ser
que há alguma pena, ou algo muito forte, ou uma dificuldade que impeça. Há dificuldades que impedem. E há dificuldades muito superiores que podem botar um ponto final na razão de vocês estarem aqui, tá? Então esse é o ponto central. Por que vocês vieram? O que é um motor? E esse motor é suficiente para sustentar vocês, para levantar num domingo de manhã fria ou para qualquer circunstância. Ou seja, em qualquer circunstância que vier sobre você, você acha que você encontrará forças ou aquilo que Deus está oferecendo, ou a igreja está oferecendo, será suficiente para te guiar ou te sustentar naquele momento de dificuldade? Então, simples, de maneira mais simples, o que você quer com Deus? Até onde você vai? Até onde ir? Então, certa vez, eu estava meditando e conversando com uma pessoa a respeito do céu. E ela me deu aquela resposta que todo mundo dá a priori a respeito do céu. Por que você quer ir para o céu? Ah, eu quero ir para o céu porque lá no céu não vai ter problemas, né? Não vai ter dor. Lá no céu eu não vou ter que trabalhar. Lá no céu não vou ter esses problemas terrenos, né? Doença, trabalho, chefe chato, um problema familiar, né? Dificuldades financeiras. Todas essas razões. Então o céu é um lugar legal. O céu é um lugar bom. Então, por causa dessa razão, ou seja, pela oferta que vem do céu, eu vou me movimentar nessa terra e me esforçar para alcançar esse prêmio. Qual o prêmio? Esse lugar. Esse lugar. Então, John Piper, ou John Stott, agora eu me confundo se for um dos dois. Certa vez ele propôs o seguinte: se pudesse dar, eu não sei se foi ele quem propôs ou se ele estava reverberando as palavras de outra pessoa, mas certas vezes eu estava lendo num livro de teologia falando a respeito disso, ele falou: se fosse proposto, por exemplo, o céu, estar nesse lugar tão querido por causa desses benefícios, não ter dor, não ter doença, ser rico para sempre, viver para sempre, nunca mais ter que chorar perdas, porque tudo lá é perfeito. Se fosse oferecido ter esse lugar sem Deus, ou se fosse oferecido na terra todo esse benefício, sem Deus, sem Jesus, nunca mais você poderá ver a face, você nunca poderá ver a face de Jesus, nunca você poderá ver Deus, conhecê-lo, nunca você poderá, de fato, conhecer quem é o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisará. Nessa terra você terá todos os benefícios. Alegria, paz, nunca mais doença, saúde infinita, vida infinita e longa, riqueza sem fim. Basicamente aquilo que Eclesiastes vem dar uma lição na gente a respeito desses prazeres que a gente busca. Então, ou seja, prazer sem fim, ilimitado, sem culpa, sem consequência, alegria sem fim, vida sem fim. A única coisa que você não terá é Deus. Nunca poderá vê-lo. Contemplar o Cristo, nada disso. Agora, no seu coração, é atrativo essa proposta? Você deveria cogitar essa proposta. Por que eu digo que você deveria cogitar essa proposta? Pode ser a razão de você vir aqui hoje.
Pode ser que não externamente. Pode ser que você não percebeu isso ainda. Mas a razão de você estar aqui é porque o prêmio é muito bom. Qual o prêmio? O céu, o lugar, a condição é muito boa. Há algo lá que você quer. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em João, Evangelho de João, dessa feita no capítulo 17. João 17, Evangelho de João 17, versículo 3 diz assim: E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse texto é a oração sacerdotal do próprio Jesus, é aquilo que Jesus orou. Jesus reuniu com os discípulos e resolveu fazer uma oração, que é a oração que será ouvida por Deus e atendida pelo próprio Deus. É a oração que certamente está alinhada com o coração de Deus, ou seja, tudo aquilo que pedires alinhado com Deus, se receberá. Então, essa é a oração que você pode dizer que foi completamente atendida por Deus. Tudo que está escrito aqui nessa oração, Deus ouviu, amou e atendeu esse pedido de Jesus. E ele fez essa oração por nós. Ela é uma oração sacerdotal. Significa, ela é uma oração intercessória. Ela é a favor de nós. É o sacerdote orando por nós. E qual que é o pedido inicial dessa oração? Ou seja, eu diria, qual que é o fator? O fator é a vida eterna. Deus está pedindo para nós, ao próprio Deus, a vida eterna. Uma vida eterna que não está no escopo de um lugar, ou o paraíso, mas uma vida eterna que ela é algo que transcende um local específico. Então, se você tivesse a oportunidade de escolher o paraíso nos trâmites que eu disse, nessa terra, vida eterna, sem dor, prazer eterno, sem o Cristo, você obteria qualquer coisa, menos aquilo que Jesus chama de vida eterna. Você poderia obter essa coisa, mas ela não pode ser chamada de paraíso, vida eterna, conforme a Bíblia diz que é a vida eterna. Porque a vida eterna, ela não é o lugar. Ela não é um lugar. Jesus disse em João 4 para a mulher samaritana: e vem a hora e já chegou. Ele estava falando a respeito do reino. Ele está falando a respeito não de um lugar que você vai, mas um lugar que chega a você. É um lugar que é trazido para você. O que isso significa? O que isso tem a ver com o nosso texto? Por que essa introdução longa? E por que essa pergunta tão preciosa e uma pergunta séria? Você deve se questionar: por que eu venho à igreja? Por que eu adoro a Deus? Por que eu canto? Por que eu espero o céu? É pelo céu? Ou seja, qual que é o prêmio? Qual que é aquela coisa específica que me move, que me motiva, que chamou e me cativou, que me faz perseverar contra uma coisa ridícula, que é acordar cedo num domingo, e que também me fará perseverar contra uma coisa séria, que é a morte. Se você é cristão, você perseverará até a morte, se preciso for. Porque Romanos 8, que ainda não chegamos lá, diz isso. Então, o que isso significa? O que te faz perseverar? O que te fez acordar cedo? Qual que é a coisa que te chama, que te cativa? Vamos voltar para o nosso texto. Porque hoje eu quero dar a vocês, eu quero pelo menos tentar dar a vocês uma razão real.
uma razão que vai mudar. Se há no seu coração um desejo que não é esse desejo, eu quero tentar hoje, através da palavra de Deus, substituir em vocês a motivação. Então, o capítulo 5, ele inicia com uma conclusão / introdução. Ou seja, do 1 até o 4, Paulo estava trazendo um tema. E esse tema específico era a justificação pela fé. Então ele fala sobre justificação pela fé do 1 até o 4, até o final do 4. E o 5, apesar de falar sobre a justificação pela fé, ele vai falar mais a respeito do efeito. Os efeitos da justificação pela fé. Então, versículo 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, qual que é o efeito? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, por que isso é importante? A palavra paz, na verdade, nós vamos agora pegar a palavra paz, ela tem dois grandes movimentos. O movimento do Antigo Testamento, ou melhor, o movimento hebraico, o significado da palavra paz no hebraico e o significado da palavra paz no grego. E por que isso é importante? É importante porque havia várias palavras para paz que Paulo poderia usar. Várias não, havia algumas palavras para paz que Paulo poderia usar, mas ele utilizou uma palavra paz aqui, que não parece, a princípio, é meio que um paradoxo, não parece estar ligada diretamente à palavra paz que todo o Antigo Testamento fala. Então, olha, precisamos compreender primeiro o conceito da palavra paz. Mas primeiro nós precisamos destruir em você, em mim, o conceito moderno, ou o conceito secular, ou o conceito de paz que esse mundo tenta ensinar. Porque no Ocidente, contemporâneo, paz é um estado da mente, psicológico. Ela é um estado psicológico. A ausência de ansiedade, conflitos externos, problemas externos, com esses conflitos externos, situações adversas do corpo. Todas essas coisas contribuem para a paz. No entanto, o apóstolo Paulo, ele escreve a respeito de um problema e de um paradoxo que é a paz que ele está dizendo. Ele está pegando a paz do Antigo Testamento e usando um argumento filosófico grego para explicar a paz do Antigo Testamento. Então ele começa dizendo assim, paz. No Antigo Testamento, a palavra paz é shalom. Todo mundo deve estar muito familiarizado com essa palavra por ouvi-la demais. Mas o que ela significa? A palavra paz, no hebraico antigo, ela não tinha a ver com a nossa palavra paz para o Ocidente, ocidental. Ela tinha a ver com um estágio em que todas as coisas estavam encaixadas, alinhadas. Então, shalom, na verdade, quando uma pessoa dizia shalom para outra, ela não estava falando sobre uma situação real. Ela estava falando sobre uma promessa. Era assim, shalom significa que a paz esteja com você. Ou seja, que um dia você alcance paz. Porque um dia haverá situação suficiente para você alcançar paz. E a pessoa respondia, shalom. Por quê? Porque a paz era uma totalidade, ou seja, uma coisa integral. Era uma coisa íntegra. Era uma ideia de prosperidade, cura, restituição. Era uma situação em que você seria rico, saudável, bem-sucedido, feliz. Então, shalom era o céu, era o paraíso. A palavra shalom, a paz, que ela é a paz do hebraico, ela tinha esse significado de que você, de maneira integral, estava saudável,
tudo estava correndo bem, você estava numa situação boa. Então ela funcionava mais como uma promessa. Olha, ao que você alcance a paz, que você tenha paz. Eu desejo para você paz. Shalom. Significa que as engrenagens das coisas e dos relacionamentos humanos, da criação, das forças que regem a humanidade, todas estivessem funcionando exatamente, e no contexto hebraico antigo, como Deus havia planejado, de acordo com como Deus havia planejado. Não é, vocês percebem que não é um sentimento psicológico, simplesmente, mas é uma realidade objetiva e harmônica do pacto, da aliança que você tem com Deus. O pacto funciona. O pacto está prosperando. Eu e Deus temos um acordo. E esse acordo está fluindo. É essa a ideia de paz, da paz, Shalom, do Antigo Testamento. Tudo caminhando certo. E a paz do Novo Testamento? A paz que Paulo resolveu usar aqui. A paz aqui é a paz que chama eirene. No grego, essa palavra, ela está linkada à filosofia helenista, tá? Que era, na verdade, uma palavra militar. Militar. Como assim uma palavra militar? Ela era uma palavra paz na guerra. Por exemplo, aconteceu uma guerra. Quando a guerra acaba, o que vem? Paz, eirene. Ok? É o período que há de calmaria entre a guerra, quando acaba a guerra. E as escolas filosóficas, por exemplo, as duas que são principais em tratar esse assunto é o estoicismo e o epicurismo, que eles pegaram o termo e transformaram isso numa situação psicológica de imperturbabilidade. Ou seja, você não será perturbado. O que quer dizer isso? A alma alcançou pela razão, pela consciência, um estágio no qual, não importa o que aconteça em volta de você, você terá paz. Então, no contexto de Paulo, reinava uma coisa que chamava paz romana. Pax Romana. Que é uma paz que era garantida pelo fato de que o Estado tinha recursos o suficiente para manter os seus soldados financeiramente, e esses soldados mantinham a paz através da espada, né? Ou seja, muito pelo alinhamento da opressão e a força do império, através de povos inimigos ou dentro do próprio império, alcançava-se uma paz que estava relativamente voltada ao fato de que os soldados mantinham e garantiam essa paz. A espada garantia essa paz. Ou seja, basicamente é o seguinte, você tem paz porque como a polícia é forte, ela reprime o bandido. Como a polícia e o exército são fortes, eles impedem os inimigos de entrar. Como a polícia é forte, ela prende o bandido. Ele vai ser preso, ele vai ser condenado, vai funcionar as coisas. Então essa é a paz romana. Então você vê, temos várias paz aqui, entre aspas, trabalhando. E qual que é a paz que nós queremos ver aqui? Porque justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz que nós estamos vendo aqui no capítulo... A paz que nós estamos vendo aqui, né, no nosso texto, ela está voltada mais pelo fato de que nós vamos ter que extrair daqui e das pregações anteriores a real relação entre aquilo que é a justificação e o estágio que você tinha. Ou melhor, aquilo que te moveu, no final das contas, a buscar essa paz. A paz, eu diria que é o ponto central. É aquilo que é a razão, é a recompensa,
é o desejo. Então, por que você gostaria de estar no céu? Por que você gostaria de ir para o céu? Por que você gostaria de estar reunido com os irmãos? Por que você gostaria de prestar um culto a Deus? Essas coisas elas não têm sentido nenhum. Nenhum. Zero, nulo. Se o que você deseja não é paz com Deus. Se aquilo que você deseja, no final das contas, é o Deus. É Deus. Deus como Deus. Deus como ser que Ele é. Deus como, no final das contas, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, né? Vamos abrir a Bíblia lá, então, em João, capítulo 14. O Evangelho de João 14, no versículo 26 e 27. 25, 26 e 27. Diz assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. É Cristo dizendo: A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus está fazendo uma promessa de paz. A promessa de paz não é uma paz externa. É uma paz que Ele dá. Ele está dizendo, eu tenho uma paz, e essa paz que eu tenho, eu dou. Então, o estado de paz, ele não é um estado... Jesus não está oferecendo um estado psicológico. Ele está oferecendo uma coisa que Ele possui, que é dele e vem dele. O que você deseja, como eu disse, quando você pensa no céu? Quando você pensa em ir para o céu, quando você pensa em estar em Deus, estar com Deus, você deseja o próprio Deus. A real situação pela qual surge o grande problema é que você não estava em paz com Deus. O pecado traz separação entre você e Deus. E essa separação não é simplesmente o inferno, ir para o inferno e sofrer para sempre. É de fato uma separação de relacionamento. O pecado ele te isola dos benefícios de se relacionar com Deus. No final das contas, se você não está dentro do pacto, o seu estágio é de inimizade com Deus. Você não pode ser amigo de Deus. Como nós já vimos em Romanos. O estágio do homem é inimizade contra Deus. Ele não pode ser amigo de Deus. E por estar nesse estágio de inimizade, o pecado, ele é uma fronteira final entre você e Deus. Agora no crente a situação muda. No crente a situação é de um estágio o estágio de inimizade, ou seja, o estágio de pecado, ele separa você de se relacionar plenamente com Deus. Há benefícios em se relacionar plenamente com Deus. Então você é isolado. O seu pecado, ele te isola desses benefícios de estar completamente, plenamente alinhado com Deus em seu relacionamento. Então você sofre essas consequências de relacionamento por estar isolado por causa do pecado. Não é um abandono, mas um isolamento. Então, o que você deseja nesse estado? Você deseja, como cristão, deseja a Deus e não ao céu, como você deseja estar unido com Deus, aquilo que você deseja estar em relação a Deus é paz. É plenitude relacionamental com Ele. Você quer estar junto com Ele, gozar dos benefícios do relacionamento com Ele. Para isso, você tem que ser completamente destituído do pecado. Porque o pecado traz a separação. E se o pecado traz a separação, a paz ela é inalcançável.
O pecado traz a guerra contra Deus. E não há dúvidas. Muitas vezes, quando se toca nesse assunto em relação a Deus, as pessoas de fato não acreditam que há uma guerra contra Deus, ou que o ser humano pode estar em inimizade contra Deus. Mas elas não acreditam nisso de maneira no micro. Ou seja, eu, como indivíduo, estar em guerra contra Deus. Porque quando você olha para as pessoas e pergunta sobre Deus, você vai pregar o evangelho, a maioria das pessoas diz a mesma frase que disse para mim, vão ter dito para vocês: eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus. Eu não preciso de ir na igreja para ter Deus. Aí começam essas teologias. Não preciso de ir na igreja para ter Deus. Eu não preciso ler a Bíblia para ter Deus. Eu tenho Deus, Deus já mora comigo. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Elas têm isso dentro do coração. Elas não acreditam que há uma inimizade. Elas de fato acreditam que tem Deus. E que da maneira que elas estão vivendo, elas alcançaram Deus. No micro, no individual. Agora, quando você torna isso no macro, olhe para o mundo. Os cristãos nos países ao redor do mundo estão sendo mortos. Eles são assassinados, queimados, enforcados, esquartejados, decapitados. Os cristãos ao redor do mundo são linchados. Suas igrejas são destruídas. Eles são proibidos de cultuar. Em certos lugares do mundo, isso aqui é impossível. Tem que ser escondido. O mundo, no macro, revela o que é aquilo que acontece no micro. O mundo odeia Deus. Mas o mundo, irmãos, não é uma sociedade. Ele não é um conceito abstrato. O mundo são pessoas. O mundo não odeia Deus em si. Pessoas odeiam Deus. E essas pessoas compõem o mundo. O mundo não maltrata o missionário. Pessoas maltratam os missionários. Um grupo de pessoas maltratam eles, matam eles. Então, a pergunta retorna, a primeira pergunta que eu fiz: por que vocês vieram aqui hoje? Vocês acham que enfrentaram uma grande dificuldade para acordar, para vir na igreja? Não é nada. Acordar de manhã no domingo porque está frio. Se isso está sendo uma dificuldade, olhe para você. Olhe o que está te motivando. Porque eu garanto para vocês, isso eu garanto, que se o que ocorre aqui toda semana desse a vocês 10 mil reais de graça, 5 mil, 20 mil, se fosse colocado essa condição: olha, quer ganhar 1 milhão? Acorda de manhã lá no domingo e vai na igreja. Você iria. Você iria. E sem dificuldade nenhuma. Eu duvido que você dormiria do sábado para domingo. Isso numa situação... Agora, se fosse oferecido a vocês 1 milhão para pregar o evangelho, olha, você vai lá, pregar o evangelho lá na Coreia do Norte. Prega o evangelho lá, você ganha 1 milhão por dia que você pregar lá. Vai lá no Oriente Médio, diante do Talibã, daqueles homens, e prega o evangelho lá, você vai ganhar 1 milhão. Pode ser que você revise as suas categorias. Fala assim: olha, eu posso até arriscar, porque eu preciso muito do dinheiro, mas talvez não, porque é morte certa, né? Chegar lá diante de um território controlado pelo Talibã ou por algum tipo de terrorista que odeia Deus e Jesus Cristo, e pregar Cristo para ele sabendo que vai morrer, simplesmente, sem amar a Deus, né? Pelo único fato de você receber uma quantia em dinheiro, você pode revisar. Você pode falar: olha, eu não vou ter como gozar desse dinheiro, né?
Se eu pregar e morrer, como que eu vou receber o dinheiro e aproveitar dele? Então você fala assim, é perdido, tempo perdido, eu não vou tentar isso. Isso é um absurdo, é uma quantia. Então, por que os missionários vão? Eles não estão ganhando 1 milhão. E vão. Por que aquelas pessoas se convertem naqueles lugares? Por que as pessoas lá no Oriente Médio, em lugares onde é que o terrorismo ou a política proíbe, eles estão continuando se convertendo, eles continuam pregando, eles continuam acordando no domingo e cultuando Deus? Não é porque está frio. Existe alguma razão que move aquelas pessoas. E qual que é a razão? A razão é porque eles têm paz com Deus. Eles não estão fazendo isso para ter paz com Deus. A razão é porque eles estão em paz com Deus. Então, um exemplo mais simples. O que é a paz com Deus? Voltando ao nosso texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos aquilo que é o alvo de todas as categorias, de todas as coisas, o alvo real pelo qual você acorda de manhã e vem à igreja, que você prega o evangelho, que você lê a sua Bíblia, que você ora, que você canta, a razão pela qual você quer o céu, a razão pela qual você quer que a sua família cultue com você, esteja com você, converta-se a Jesus Cristo, porque dessa maneira você alcança a paz com Deus e você alcança o Deus. Paz com Deus é a mesma coisa de dizer que você alcançou o Deus. Por quê? Porque em Miqueias 5:5 diz assim: este será nossa paz. Este. Quem? Quem será a nossa paz? O prometido que Miqueias prometeu, o que nasceria em Belém. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cristo é a paz. Olha só, Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, qual que é o castigo que nos traz a paz? E que paz é essa? A paz é o Deus, é o Cristo. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É a paz. É o relacionamento restaurado. É aquilo que você mais anseia. Por quê? O castigo que trouxe Cristo a nós, a paz a nós, estava sobre a paz, o Cristo. Então aquilo que você deve desejar, aquilo que deve substituir qualquer ambição santa que você possa pensar ter. É claro que ela não é santa se ela não for a ambição correta. Ou qualquer ambição que você tenha por vir à igreja, você quer alguma coisa, você veio aqui, você gastou tempo, dinheiro para estar aqui. O que você quer? Qualquer que seja a sua ambição, ela deve ser substituída imediatamente por Deus, na pessoa de Cristo. Agora, o Cristo, o relacionamento com Ele, o estar junto com Ele, conhecê-lo, amá-lo, conforme nós lemos aqui, a oração sacerdotal, né? Que Ele orou por nós. Então, você deve substituir agora qualquer ambição por estar em paz com Deus. Não é um estado psicológico. Porque no estado psicológico, por exemplo, as pessoas elas oram assim, querendo paz. Porque elas acreditam que a paz não é o Cristo, né? A paz é uma coisa externa. Ela está numa fila. É o exemplo mais tolo, mas é o exemplo mais simples. Você está numa fila do banco. Aí na fila do banco tem o quê? 50 pessoas na sua frente. Você vai ficar lá o dia inteiro lá no banco. E você começar a estressar. Odeio fila.
Eu detesto fila. Fila é horrível. Você começa a ficar ansioso. Você começa a ficar com raiva. Você começa a ficar estressado com a fila. Aí você diz assim, o mundo seria melhor se não tivesse fila. Sem fila, eu tenho paz. Sem a fila, eu tenho alegria. Eu sou pleno, eu não fico com raiva. O problema é que eu fiquei com raiva. Não é que eu sou uma pessoa sem paz. Não é que eu sou uma pessoa ansiosa. Não é que eu sou uma pessoa triste. Não é que eu sou uma pessoa que tem raiva. O problema é a fila. Se não tivesse fila, eu nunca estaria agora estressado. Se não tivesse doença, se não tivesse o problema que veio, desemprego, falta de dinheiro, pessoas difíceis, com relacionamentos difíceis, tudo seria perfeito. Se você começar a fazer essa lista, você vai descobrir que a paz, ela é um nada. Ela, na verdade, nem tem substância. Porque a paz, no final, ou o estado de paz, de não estar ansioso, o estado de alegria, e todas essas condições que é Cristo que nos dá, eles são naturalmente coisas que são a ausência de problemas. Ou seja, para eu ser feliz, não deve haver tristeza. Nenhuma situação triste. Para eu ter paz, não deve haver nenhuma situação de conflito. Para eu estar em uma situação plena, não deve ter nada que me traz ansiedade. Significa, então, que você não tem paz. Você não tem alegria. Porque se quando chega o problema, você não consegue lidar com ele com paz, você não possui paz. A paz que Deus dá, a paz que Jesus nos promete, é uma paz que vence o problema sobrenaturalmente. A alegria que Deus dá vence a tristeza. A alegria que Deus dá vence o mal. Deus, ele vence essas coisas. Se você não consegue vencê-las, significa que você não está recebendo paz, alegria. A paz com Deus é um estágio de relacionamento no qual você recebe o Cristo. Ao recebê-lo, você agora, versículo 2, conclui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. O acesso que você recebe, e como o nome já diz, é uma graça. Graça é um favor imerecido. Você obteve. Te firma. Você vai estar na fila feliz, em paz. Quando vier a pessoa difícil, você vai saber lidar com alegria. Quando vier a doença, você vai saber lidar com a doença. Quando vier o problema, você vai saber lidar com o problema. Não será a ausência do problema. Deus não te chama pela ausência do problema. Ele te chama pela presença dele. Por ele estar com você. E então, o versículo 2 conclui dizendo assim, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, o próprio Paulo está dizendo, aquilo que eu espero e aquilo que me faz gloriar é Deus. É a glória dele, ele ser glorioso na minha vida, ele estar comigo. Então, irmãos, encerrando, Efésios 2,14 diz, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade trouxe a paz. João 16,33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos 5:1, como nós lemos, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Significa que essa paz, ela não é uma coisa psicológica. Ela não é uma coisa circunstancial. A paz é o próprio Deus agindo sobrenaturalmente em você. A paz que você vai ter com Deus pela justificação, por ser perdoado, e por fim, sendo perdoado, alcançar esse estado é um estado de alinhamento, de relacionamento com Deus. Então, o que você busca no céu? O salmista vai dizer, Asaf, no Salmo 72, né? Que tenho eu no céu além de ti? E na terra não há nenhum outro. Não que significa que não havia coisas competindo pelo prazer de Asaf. Ele estava dizendo que nenhuma delas valia a pena. Ele estava dizendo que não é que o céu não tenha nada. Não é que o céu não tenha o prazer eterno, não tenha ausência eterna de sofrimento, dor, como é prometido. Ele está dizendo que essas coisas só são essas coisas por causa do príncipe da paz, do Deus que está lá. O Deus que está lá é a causa da alegria que há no céu, é a causa da ausência de dor que há no céu. A razão e o objetivo de Asaf era estar lá com Deus. Então, por que você veio aqui hoje? Reflita nisso. O que te move a suportar e enfrentar o dia a dia? O que te move a fazer pequenos sacrifícios, como o sacrifício de acordar para vir ao culto, de cultuar na sua casa? O que você tem que enfrentar para fazer um culto doméstico? Pense, quais são as dificuldades que você deve enfrentar no seu dia para cultuar a Deus? Para você mesmo ter o seu momento com Deus na sua casa. Reflita e veja se vale a pena. Agora, a única coisa que deve ser o objetivo é Deus, na pessoa dele. E a paz que você tem com ele. Estar alinhado de relacionamento com ele. Com o nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando. Santo Deus, nós te damos graças, Senhor, pela oração que o Senhor fez por nós naquele dia e que foi escrita para nossa alegria e gozo e nossa meditação aqui. A oração na qual o Senhor pediu para nós o céu. E o céu era, na opinião do Senhor, que é a única verdade que existe, conhecer o Senhor, ter relacionamento contigo, estar alinhado com o Senhor, objetivamente. Então, Senhor, para isso, Pai, nós precisamos ser justificados, conforme nos foi ensinado já. Além de justificados, Senhor, essa justificação alcança a paz, o relacionamento contigo, Príncipe da Paz. Uma paz que é sobrenatural, uma paz que ela não é entendível, uma paz que ela é uma paz que faz com que as pessoas olhem para nós e se questionem. Elas devem se questionar por que estamos alegres, por que estamos felizes, por que, apesar de todas as dificuldades, continuamos cultuando a Ti, por que os nossos cristãos, irmãos amados, em países de perseguição, continuam se convertendo, continuam buscando a Ti, continuam Te amando. Isso não é entendível, excede o entendimento. Ó Pai, nós imploramos essa paz. Essa paz que é um estágio de estar relacionando com o Senhor de maneira plena. Imploramos a Ti isso em nome de Jesus. Amém e amém.